Está começando a edição de número 52 do The Sickness aqui na UBTV. E no episódio de hoje, vamos embarcar aí em uma viagem impressionante que começa aqui no interior de São Paulo e atravessa o mundo até chegar na Rússia. Vamos apresentar o documentário De Bariri para a Rússia, produção da Planta Filmes, que acompanha aí o assessor de imprensa e produtor cultural Thiago Pagliari, em uma jornada aí ao lado do DJ Eric J, 5 vezes campeão mundial de DJ. Aliás, Eric J esteve tocando aqui na primeira feira do vinil, aqui de Agudos, que você pode encontrar a cobertura completa dessa feira lá no nosso canal do The Sickness no YouTube. Entre aeroportos, escalas internacionais, tensão geopolítica e os desafios de apresentar a cultura hip-hop brasileira fora do país, o documentário mostra muito mais do que uma viagem. Ele revela os bastidores, as emoções e a força transformadora da cultura urbana brasileira. Então, prepara aí seu passaporte cultural, aumenta o volume e vem aí com a gente nessa experiência. Você vai assistir agora o documentário De Bariri para a Rússia, uma produção da Planta Filmes, em parceria com a Mais Assessoria. O filme acompanha a participação do DJ Eric J no World Cardo Awards, Festival Internacional de Cultura Urbana, realizado na Rússia. Uma história sobre persistência, arte, representatividade e a força da cultura hip-hop brasileira atravessando fronteiras. Hands, everybody, if you got what it takes. I'm Anakin J. Now I want you to know that these are the words. I want everybody in the house to say No dia 14 de agosto de 2023, eu saí daqui, da Pacata Bariri, no interior de São Paulo, e fui lá para a Rússia. O motivo da viagem foi acompanhar o meu cliente e também meu parceiro, o DJ Eric J, que foi convidado para ser jurado de um festival de cultura urbana chamado Cardo. Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou com um pouco de receio, né? Porque tá tendo guerra, tem várias coisas que a gente não concorda. Mas ao mesmo tempo a gente viu que seria uma experiência única, conhecer o maior país do mundo, toda a mística que envolve aquele lugar. Para chegar lá não foi fácil não, foram 2 dias dentro de um avião, a gente fez conexão em Dubai até Moscou, depois pegou outro avião até Stavropol. Peço desculpa aí pela pronúncia, que a gente não sabe falar em russo, mas foi a cidade que sediou a edição do Cardo daquele ano. Pra ser bem sincero, a gente não sabia o que a gente ia encontrar lá, né? Porque o clima, a cultura, o idioma é muito diferente do nosso. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. A gente chegou lá, foi muito bem recebido. O campeonato tinha uma mega estrutura, superou todas as expectativas.
Então, se você quer saber como que foi essa trip ao lado do DJ mais premiado da América Latina, fica ligadinho que eu te conto agora. Eu sou o Thiago Paleari, também conhecido como Thiaguinho. Sou um Relações Públicas especializado em assessoria de imprensa e produção cultural e atuo nessa área desde 2012. Sou o Eric Garcia, mais conhecido como DJ Eric J, nasci na Zona Leste de São Paulo. Sou DJ profissional há mais ou menos uns 22, 23 anos. Comecei na cultura hip hop com 11 anos, né? Hoje eu tenho 44, então faz mais de 30 anos que eu tô fazendo parte da cultura hip hop. E antes de eu ser DJ, eu comecei como dançarino, b-boy. O Eric J é meu cliente mais antigo em atividade. Eu trabalho com ele desde 2016, foi quando ele ganhou o primeiro título mundial. E de lá pra cá não parou mais, hoje ele já tem 5 títulos. Quem nos apresentou foi o Kamal. Deixar um salve aqui pro Kamal. A importância que foi esse título para a cultura hip hop, em especial para a categoria DJ, assim, realmente movimentou a cena. Foi um fato inédito e ousado também, né? 5 títulos. Fato até curioso que o Eric e eu, a gente nunca assinou nenhum contrato. Sempre foi na base da confiança, na base da parceria. Foi uma parceria muito forte, muito boa, assim, para minha vida profissionalmente falando. Além de a gente ser brother mesmo, né? Além dele ser meu assessor, eu falo que ele é meu produtor, ele é empresário, ele é tudo, assim. E através do Eric, né, por ele ser campeão mundial, ele é convidado para vários campeonatos, workshops pelo mundo inteiro, né? Então, com o Eric, eu tive a oportunidade de ir 3 vezes para os Estados Unidos. A gente foi também juntos para a Inglaterra e também para a Irlanda. Foi muito legal representar o país numa competição onde só a elite predomina. Então, eles realmente viram que aqui no Brasil tem muita gente talentosa. E logo quando eu falei para ele, vamos para a Rússia, tá afim? Lógico, tá, entendeu? E a viagem mais recente que a gente fez foi para a Rússia, um lugar que eu jamais imaginaria ir. E a gente foi, voltou e tá aqui contando essa história para vocês. Um belo dia, o Eric deu um salve no WhatsApp falando assim, e aí, vamos para a Rússia? Eu falei, Rússia? Sério? Como assim? Aí ele falou, o DJ Shell, né, que é um parceiro dele, que é DJ também, que era o organizador da parte de DJs do Festival Cardo, me convidou e bora aí, o que você acha? Eu falei assim, pô, seria um sonho, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, assim, falei, nossa, uau, tipo, ter me convidado para ir pro festival, assim, eu achei muito legal, assim, porque eles realmente estavam vendo quem estava se destacando nas categorias no mundo, assim. Mas e aí, como que funciona? O país estava em guerra com a Ucrânia, todos aqueles problemas, toda aquela mística, né, que a gente ouve falar sobre a Rússia, mas ao mesmo tempo tinha aquele desejo, né? Pô, fazer mais um trampo internacional, conhecer um país novo, pessoas novas. Falei, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Aí entrei em contato com a produção, né, do Cardo, para alinhar a questão de passagem, se eles estavam recebendo estrangeiros, como que era o controle migratório, se precisava de visto ou não, questão de valores e tudo mais, né? Até a questão da moeda, que lá é outra moeda, não é o real. Enfim, todos os detalhes para a gente ter certeza que a gente ia conseguir ir e voltar em segurança.
Depois que a gente resolveu as questões burocráticas, eu peguei meu carrinho para fazer a maior saga da minha vida. A gente saiu de Bariri no dia 14 de agosto, eu fui para São Paulo, encontrei o Eric lá. O Eric tinha um compromisso, a gente tocou lá no Matilha, foi uma correria danada. Fomos para Guarulhos, no aeroporto. De lá a gente pegou um voo. O voo era destino Moscou, só que tinha uma escala em Dubai. Então foram 15 horas dentro de um avião até Dubai. Chegou lá, fez a escala de umas 2, 3 horinhas. Pegamos outro avião até Moscou. Chegamos lá na capital da Rússia, né? Tudo aquilo lá. Passamos ali pelo controle imigratório. Toda aquela tensão, né? Aquele clima lá de carimbar o passaporte e falar, ufa, entrei. A gente chegou lá, o aeroporto era gigante, aí a gente precisava fazer outro check-in para pegar um voo até Stavropol. Aí pegamos um voo doméstico de mais ou menos umas 3 horas até Stavropol, saímos de lá, ainda pegamos uma van, ali já tinha um pessoal do Cardo nos esperando, para a gente ir até o hotel, mais 2 horas de viagem. Então foram 3 dias viajando assim, foi muito cansativo, mas chegando lá no hotel, eu fiquei muito empolgado, né? Falei, nossa, é real, né? A viagem foi muito longa, né? Acho que foi o lugar mais longe que eu viajei, porque agora que eu já fui para lugar longe, hein? E os caras falando a língua deles e a gente não entendendo nada. Eu falava, meu Deus, falam I am, you are, they are, pelo menos alguma coisa parecida pra gente sentir que tá entendendo algo, né? Tipo, é muito longe, gente, é muito longe, meu pai. Gente, enfim, mas o importante é que fomos bem tratados, né? Привет, я мастер Q из Namsp Studio. Я хотел бы сказать пару слов о моих друзьях из Бразилии. Olá, sou o DJ Master Q, do estúdio NMCP, e gostaria de dizer algumas palavras sobre meus amigos do Brasil, Eric J e Thiago. Eu os vi em 2023 no Cardo Awards em Stavropol, e foi inesquecível. Eles são caras muito legais. Eric é um DJ que fala apenas português, Thiago o acompanhou e nos ajudou na comunicação, traduzindo do português para o inglês. Desse modo conseguimos nos entender. Понять друг друга. Na Rússia a gente foi super bem recebido, o hotel era muito confortável e ficava muito próximo, né, praticamente do lado da praça onde aconteciam as modalidades do cardo, né? Porque o cardo tinha, além do DJ, ele tinha parkour, skate, break, várias outras modalidades de cultura urbana, estava tudo lá acontecendo, né? Então foi mágico. Então, chegando lá no hotel, né, depois de deixar nossas malas, a nossa guia passou todas as instruções para a gente fazer o credenciamento e ela passou o cronograma, né? E dentro desse cronograma, ela falou que ia ter uma coletiva de imprensa antes da cerimônia de abertura. E eu, como assessor de imprensa, né, que faço esse trabalho, fiquei muito empolgado, né? Eu falei, nossa, a gente vai fechar uma pauta, né, que a gente chama matéria, aqui na Rússia. E era uma coletiva de imprensa com praticamente todos os veículos da Rússia. Então tinha TV, tinha rádio, tinha vários veículos ali, um monte de câmera e tudo mais. A jornalista perguntava, a gente tinha uma intérprete que traduzia de russo para inglês. Aí eu traduzia do inglês para o português. O Eric respondia em português, eu traduzia para inglês e a tradutora repassava para a jornalista em russo. Então ficou ali praticamente um telefone sem fio, né? Mas a gente conseguiu passar a mensagem, deu tudo certo. E foi uma experiência única, assim, né? A gente dá entrevista do outro lado do mundo, em rede nacional, falando do nosso DJ, do nosso campeão. Logo na sequência, a gente foi para a cerimônia de abertura, na Lenin Square, que era a praça na frente da sede do governo local. E aquilo lá parecia coisa de cinema. Telão, palco, show, música, luzes. A primeira impressão, o que mais me surpreendeu assim, foi a área de segurança, né? Então, para você acessar ali, tinha cachorro, um monte de policial revistando bolsa, revistando mochila. Não podia entrar com líquido, nem com garrafa d'água, nada. Tinha até sniper no teto, assim, coisa de filme.
E aí começou a abertura, cada modalidade tinha um carro, né? Um carro grafitado, conversível, que ia entrando, né? Então tinha o carro do DJ, onde subiu o DJ Eric J, os outros brasileiros que estavam lá, o Shell, que era o embaixador. And also our judges, DJ Eric J from Brazil. E aí no palco ali, quando chamou Eric J from Brazil, make some noise, foi aquela explosão assim, eu falei, caramba, o Eric chegou mesmo, estamos aqui e ninguém segura mais. Tinha o público, nós entramos de carro, grafitado, os caras dando saltos mortais, fogos, só faltou avião pra assim, sei lá, golfinho e avião, mas foi muito legal assim a recepção, porque a gente subiu no palco e representantes do Brasil estão aqui, tal, não sei o quê, tal, falei, pô, legal assim, né? Tinha fotos minhas no telão, eu falava, uau, tipo, nunca imaginava, né? Mas foi muito legal assim, o evento em si foi tipo, sem palavras assim, nota 10 assim. Vivenciar isso aí foi muito louco, porque às vezes o próprio Brasil não reconhece um Eric J, por exemplo, e você vê ele reverenciado em outro país, para o mundo inteiro ver no telão, todo mundo gritando, batendo palma, foi mágico, foi muito da hora mesmo. O Eric foi convidado para ser jurado da competição de DJ do Cardo. E a competição ela tinha duas modalidades. A solo, que é uma apresentação ali, e também o scratch, né? Que todo mundo conhece, que são os arranhões ali no disco de vinil. E foi muito louco porque, assim, nas duas modalidades a gente foi muito bem representado pelo Brasil. Na categoria solo, quem ganhou foi o Chimpa, que é de Barretos, aqui bem próximo de Bariri. E na categoria scratch foi uma dobradinha. A gente teve o RTA campeão e o Railan vice-campeão. Então a gente teve brasileiro no pódio nas duas modalidades e um brasileiro como jurado também. Foi muito legal os brasileiros ficarem na ponta nas eliminatórias que rolaram online e os melhores iam para a Rússia. Então foi muito legal eles ficarem primeiro nas eliminatórias e chegar na grande final ainda representaram muito bem, porque ganhamos tudo na Rússia, né? Eu já fui jurado dos campeonatos mundiais. É a primeira vez que tinha brasileiro na final, então foi muito, muito legal, assim. Ouro e prata para o Brasil em uma categoria e ouro em outra, entendeu? Então eu falava, nossa, que da hora, foi muito legal, assim. Fato inédito e único também. O feito foi tão grande que quando a gente chegou no Brasil, a gente fez uma matéria para a TV Globo, no programa Bom Dia SP, com o DJ Ulinha, né? Que além de DJ, ele também é jornalista, é amigo dos DJs de São Paulo, e ele nos convidou para fazer uma matéria para contar, né? Porque brasileiro campeão, brasileiro jurado, foi muito legal mostrar essa história em rede nacional. Inédito, nenhum campeonato aconteceu isso. As duas categorias mais importantes do planeta, tipo, nós tivemos 2 brasileiros, primeiro e segundo, e na outra categoria, ouro. Tipo, ouro, prata e ouro. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim. Depois bateu emoção forte, assim, depois vendo assim, eu falei, pô, mano. E o Eric também, ele ministrou uma masterclass lá no Festival Cardo, e eu fiquei ali como tradutor dando suporte, e foi muito massa também, porque tinha DJs ali do mundo inteiro querendo não só ver o Eric tocar, mas também querendo saber um pouco mais da vida dele. Pô, você faz um masterclass porque tem umas técnicas de batidas que eu faço assim, que os caras pirou, assim, e eu nem sonhava com isso. Que é isso? Os caras querem com o neguinho do Brasil, que é isso? Não, a gente quer um masterclass seu aqui. Falei, gente, enfim. Então perguntando se ele era pai, que cidade que ele morava, como que era ser DJ no Brasil, se os equipamentos aqui eram muito caros. E muito louco, eu falando para os DJs a realidade dos DJs aqui do Brasil. Falei, mano, lá não é assim não, cara, ninguém tem patrocínio, ninguém tem nada não, mano, lá
Você tem que ir conquistando aos poucos, entendeu? E os caras ficaram impressionados. Falaram, caramba, os DJs do seu país realmente são guerreiros, né? Falei, não, a cultura inteira, mano. É que DJ é mais caro, né? Equipamento caro, mas a cultura inteira é muito guerreira, assim, né? A maioria, né? Que eu conheço, né? Aí a galera também, como era uma masterclass, né? Podia ali fazer alguns movimentos, tirar algumas dúvidas de alguma técnica. Aí o Railan, que é o nosso DJ brasileiro, ele também me ajudava ali com o kick snare, né? Que era bumbo e caixa, para eu ir traduzindo ali e para os DJs ali iniciantes da Rússia e de outros países também participarem e se apresentarem ali, tocarem junto com o nosso campeão. O que me deixou muito surpreso é que os russos, eles consumiam muito a nossa cultura, a cultura brasileira. Então eles me perguntaram sobre baile funk, sobre pichação, né? Porque você pega a cidade de São Paulo, ela é tomada ali por picho, ali, principalmente na região central, tem toda uma cultura por trás envolvida, né? Então, como o russo lá, ele ficou muito interessado com a nossa cultura, ele me deu o celular dele e falou, escreve aqui o nome de alguns artistas, algumas referências para eu pesquisar depois, né? Então, como ele tinha, a princípio, perguntado do Picho, eu indiquei, né, o Nocivo e Felipe Flip, que são artistas que participaram da trilha sonora do filme Urubus, que fala desse tema, mas também indiquei nomes do nosso rap nacional, né? Então, indiquei Kamal, Rincon Sapiência, Rodrigo G, que também tem essa temática, e também nos artistas locais, né, como o Petrilli e outros nomes que eu acho que é importante, né, as pessoas conhecerem. A gente apresentou algumas coisas para eles, assim, que eles falavam, nossa, uau, eu falei, eu explicando para eles, né, através do tradutor que fazia em russo e tal, eu falava para eles que eu falava, mano, no meu país ele só não é primeiro do mundo na cultura hip hop porque não tem dinheiro, cara. Eu falei para ele, pessoas atuando para a cultura hip hop, sendo ali na parte filmando, sendo na parte produzindo, sendo na parte executando, tem muito mais que muitos países aqui, muito fácil, assim. Eu toquei lá no baile dos caras também, na festa, aliás, teve 2 festas, teve uma na rua que era pro público. Straight from São Paulo, straight from Brazil, yeah, with this beautiful melody, DJ Eric J. E no baile fechado. Eu toquei várias músicas brasileiras, inspiraram, assim. Gringo tem... Aliás, todo mundo, que não é brasileiro, quando ele vê o swingado brasileiro das músicas, assim, brasileiras mesmo, nossa, eles ficam doidos, assim, entendeu? Então foi uma forma... Acredito que eu já apresentei alguma coisa pra eles, da música brasileira e do hip hop brasileiro também. E o último compromisso do Eric era tocar numa festa lá, que era mais ou menos a confraternização do Festival Cardo. Foi lá numa casa noturna, tinha um palco bem alto assim. A gente subiu lá, montou os equipamentos. Aí ele viu aquela galera lá, a casa estava lotada, daí ele pensou, vou tocar umas músicas brasileiras, né? Acho que a galera nunca ouviu, acho que eles vão gostar. E aí tocou aqueles clássicos, né? Que toca em casamento, que toca em formatura, que toca em aniversário. E aí a galera foi na onda. E eu tava ali do lado, né? Eu como assessor, a gente sempre fica no backstage. Mas tava ali naquela emoção ali, falei, vou soltar uns passinhos, né? Soltei uns passinhos ali. Amor, não fica brava não, tava ali trabalhando. E aí a galera dava risada e tudo mais, a gente curtiu, foi um clima bem interessante. Chegaram os outros brasileiros, né? O RTA, os caras filmaram eu lá, falou, nossa, tá passando vergonha aí. Aí a gente deu risada, foi bem engraçado. Aí a gente desceu, né?
ficamos um pouquinho ali na festa e eu já comecei a sentir um clima estranho, né? Você sabe que não é todo mundo que gosta de estrangeiro e tudo mais. Falei, galera, o que vocês acham da gente ir pro hotel descansar? Tava todo mundo já cansado, pegamos nossas coisas e fomos a pé, se perdemos, trocando ideia. Chegamos no hotel, beleza. Aí no outro dia, quando a gente acordou, trombou a galera tudo de ressaca. Aí eles falaram, meu, vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Deu uma briga lá, mano. A galera do cardo ficou pra cá, a galera da cidade ficou pra lá. E o pau comeu. Eu falei, ufa, graças a Deus que eu tava no conforto do meu quarto aqui no hotel. Participar do cardio foi muito da hora. Foram 3 dias intensos, trampando, uma correria, mas também deu tempo de andar de skate, de conhecer uma cidade nova, de conhecer pessoas novas. Então, assim, foi uma experiência muito rica, assim, né? Porque a gente consome um monte de informação e muito rápido. E aí vão surgindo ideias, né? Fala, pô, lá no Brasil posso fazer uma edição parecida, posso fazer aquilo, posso acrescentar isso no currículo do Eric e conseguir outras coisas, outras parcerias. Então foi muito da hora, né? Participar do cardio, ir pra Rússia, viver tudo isso. Eu nunca imaginava que eu fazendo scratch, tocando, né? Tipo, eu nunca imaginaria estar na Rússia através do meu trabalho. Sério, assim, tipo... Pra eles terem a visão e dar a oportunidade, assim, pra convidar um cara, tipo, da América do Sul, assim, pra ser jurado no campeonato, é quase impossível. Eu fui convidado, falei, nossa, que honra. Mas eu nunca imaginava, sinceramente, assim. Graças a Deus, o universo me proporcionou tudo isso e muito mais. E depois de 3 dias foi a hora de pegar as coisas e voltar, né? Essa saga de volta, né? Que a gente foi por Istambul, dormimos lá, depois pegamos um voo até São Paulo. Foi muito cansativo, mas aquele sentimento de missão cumprida e aquela parceria com o Eric, né? Que fortaleceu e a gente tá aí para contar essa história. E valeu, meu mano, pelo convite, hein? A 5ª viagem internacional foi surpreendente, hein? Já. Depois que eu vivi toda essa experiência na Rússia, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, meu, eu preciso contar essa história de alguma forma, expor isso, porque eu acho que isso acaba influenciando as pessoas, né? Então, assim, o Thiaguinho, um cara comum, o Thiaguinho do skate, o Thiaguinho de Bariri, uma cidade super pequena, sair de Bariri, ir para São Paulo, encontrar um DJ super campeão, reconhecido no mundo inteiro, ir lá para a Rússia, fazer o trabalho, todo mundo gostar, elogiar, fazer uma coletiva de imprensa para toda a Rússia, foi assim, pro currículo, para a história, muito gratificante. Mas não assim no sentido de ficar com o ego, querer ser mais que os outros, mas no sentido de inspirar mesmo, né? Porque eu acho assim, quando você mora numa cidade pequena, existem várias barreiras e muitas das vezes essas barreiras são invisíveis. Tipo, pô, vou trabalhar com comunicação em Bariri. Lógico, não é fácil, a gente não pode vender um sonho aqui. Mas se a gente estudar, pesquisar, acreditar naquilo mesmo com fé e ir para cima, as coisas acontecem. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas elas acontecem. E eu sou a prova viva disso. Eu saí daqui, a gente foi lá, fez o trampo, voltou e estamos contando essa história aqui. E se Deus quiser, ano que vem a gente está fazendo outra viagem e está seguindo esse sonho, porque eu acho que assim, é o sonho que move as pessoas, é o combustível humano. A gente precisa acreditar em alguma coisa para sair da cama, senão a gente fica lá. Então a gente tem que acreditar numa coisa, saber que não é fácil, não pode se iludir, mas tem que ir para cima e tem que fazer acontecer. Marcha, né? Sempre. Yeah. Viva a música. Viva. Tá felizão, hein? Nossa, saiu de Bariri pra ir pra lá. Esse foi então aí o documentário De Bariri para a Rússia, uma produção aí que mostra como a cultura independente brasileira consegue ultrapassar barreiras geográficas, políticas e culturais através da arte. Parabéns aí a toda a equipe da Planta Filmes, a Mais Assessoria, ao Thiago Paleari, Eric J e todos os envolvidos nesse trabalho incrível.
Se você curtiu esse episódio, não deixe de acompanhar aqui o canal da UBTV, compartilhe para que o canal cresça cada vez mais. E acompanhe também os próximos programas, documentários, entrevistas e conteúdos sobre cultura, música e audiovisual independente que nós aqui do The Sickness trazemos para você toda semana. Em breve teremos a cobertura completa do Subverta Fest 2, evento que rolou aqui em Agudos no último dia 23 de maio. Fica ligado, hein? E até o próximo episódio. Good for